Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a Python. Então, na semana passada a gente viu, né, os comandos de entrada e saída, o input e o print. E até que momento a gente só sabia fazer expressões aritméticas, então só as contas, né, soma, subtração, multiplicação, exponenciação, divisão real e divisão inteira. E aí agora a gente vai partir para algumas coisas um pouquinho mais avançadas e que nos permitem ter um melhor uso, né, construir programas mais para usos mais gerais, né? Então a gente vai ver hoje expressões relacionais, lógicas e comandos condicionais. Então o que são expressões relacionais, né? Primeiramente, elas são aquelas que realizam uma comparação entre duas expressões e vão retornar verdadeiro ou falso. Então, quando eu comparo alguma coisa, eu quero saber se o que eu perguntei, né, é verdade ou falso. Como o Python é uma linguagem em inglês, vai retornar esses dois valores em inglês. Então, é false se o resultado for falso e true se for verdadeiro. Para isso, a gente tem os operadores relacionais. Cada linguagem tem um específico, normalmente uma forma de representar, né, o mesmo operador. Elas seguem mais ou menos um padrão, mas pode ser que vocês vejam diferença entre uma e outra. Em Python, são esses que estão aqui, em negrito. Então, se eu quiser ver uma igualdade, eu uso igual, igual, e eles têm que ser juntos, sem espaço entre eles. Por quê? Se eu tiver um espaço só, é atribuição. Então, lembrando, atribuição, eu pego o que está do lado esquerdo, eu atribuo ao lado esquerdo o valor que está do lado direito. Então, atribuição é uma coisa, igualdade é outra. Por isso que aqui no caso a gente precisa usar os dois juntinhos, porque senão ele não sabe qual que é para ele usar corretamente. A gente tem o símbolo de diferente, então é uma exclamação igual. O maior que, alguma coisa, é o símbolo de maior, normal da matemática. E o menor também, né, o símbolo de menor. O maior ou igual, aqui não tem como a gente fazer aquele símbolo da matemática, né, que seria o símbolo de maior com um risquinho embaixo, né? Aqui a gente coloca o símbolo de maior e o de igual juntos. Os dois juntos aqui grudadinho significa maior igual. E a mesma coisa para o menor igual, só que agora com o símbolo de menor. Bom, isso aqui são meus operadores relacionais. São o que a gente pode usar para fazer as comparações. E aí, com isso, usando os operadores relacionais, a gente consegue montar as nossas expressões relacionais. Como que a gente define ela, né? Formalmente, a gente vai definir assim como expressão igual expressão. Eu poderia trocar aqui, em vez de expressão, por qualquer outro número, qualquer outra coisa. Só que a ideia de colocar como termo expressão é que eu posso compor isso de diversas maneiras. Eu posso ter expressões simples, como eu tenho, por exemplo, aqui, né, o número 9, dos dois lados, ou eu posso ter um monte desse, por exemplo, né, eu posso fazer coisas maiores, né. Então, a gente coloca como expressão, porque eu posso ir trocando uma expressão, ela pode ser composta por várias expressões, né. Então, é por isso que está esse termo aqui, não número ou qualquer outra coisa. Então, a expressão relacional de igualdade. Eu vou ter uma expressão igual, outra expressão. O resultado disso aqui vai retornar verdadeiro quando as expressões forem iguais. Então, aqui como exemplo, eu tenho 9 igual a 9, isso é verdade, 9 é igual a 9. Então, o resultado disso aqui é verdadeiro. E aí eu tenho um outro que é 9 é igual a 10? Não, isso aqui é falso. Essa expressão me retorna verdadeiro quando a expressão for verdadeira. No caso, não é, então me retorna falso. Lembrando que esses três símbolos de maior aqui é para indicar o uso do terminal, tá? Então, se eu estiver digitando isso aqui direto no terminal de Python, ele vai já me dar essa resposta. Se eu for colocar no código, num arquivo de código, eu não coloco esses três símbolos aqui. Então, bom, esse aqui é para expressão relacional de igualdade. Esse aqui de baixo é a expressão relacional de diferente. Então,
o lado esquerdo e direito da expressão continua a mesma, né? Então eu tenho uma expressão e outra expressão separadas por um símbolo de diferente. O resultado disso aqui vai me retornar verdadeiro quando as expressões forem diferentes. Então essa aqui é o contrário da de cima. Então eu tenho 9 é diferente de 9? Falso, porque na verdade é igual. Então, retornei falso. 9 é diferente de 10? Verdadeiro. Então, verdadeiro. Eu tenho a expressão relacional de maior que e menor que é maior e menor. A de maior é a expressão maior que expressão. Isso aqui vai retornar verdadeiro quando a expressão da esquerda tiver valor maior que a expressão da direita. Então, não confundam fazendo o contrário, tá? É a da esquerda maior que a da direita. Então, aqui, por exemplo, 9 é maior que 5. Verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se fosse 5 é maior que 9, falso, o resultado seria falso, né, da expressão. Aqui eu tenho, expressão é menor que expressão. Essa expressão relacional ela vai retornar verdadeiro quando a expressão da esquerda for menor que a expressão da direita. Então, por exemplo, 9 é menor que 5? Falso, porque é maior, né? Então, retorna falso aqui. O mesmo para a expressão relacional de maior igual e menor igual. Então, a maior igual vai retornar verdadeiro quando a expressão da esquerda tiver valor maior ou igual que a expressão da direita. Então, 9 é maior ou igual a 5? Verdadeiro. E aqui, de menor ou igual, retorna verdadeiro quando a expressão da esquerda for menor ou igual que a expressão da direita. Então, 9 é menor ou igual a 5? Falso. Então, aqui. A gente tem, né, por exemplo, eu posso só usar o contrário de uma. Por que eu tenho que ter, por exemplo, uma expressão de igual a igual e uma de diferente? Sendo que eu poderia usar simplesmente a questão do verdadeiro e falso aqui, né? Para cada caso, a gente vai usar um deles. Tem pessoas que. Geralmente a gente usa os dois, né? Depende do que eu quero expressar, do que eu quero ter no meu algoritmo, mas às vezes vai de gosto também. O que pode acontecer é cuidado para vocês não se perderem, né? Então, eu falo assim, eu não quero usar nunca de diferente. Quando eu quiser saber se alguma coisa é diferente, eu uso, sei lá, o resultado de uma dessas duas negando, né? No caso, por exemplo, vou usar o resultado da saída do falso. Tudo bem, só que cuidado, porque isso aqui pode gerar muitos erros, porque às vezes por pegar a saída errada, seu algoritmo está quase todo certo, mas não usar o operador certo vai trazer respostas erradas, né? Então, a gente tem uma diversidade de operadores, ok que um é o contrário do outro, mas isso é para facilitar para a gente, né? Então, usem todos, né? Eles funcionam igual da matemática, né? Como que eu quero saber se é maior, igual, menor. O que muda mesmo é como que eu represento, né? Somente também o símbolo de diferente, o resto continua igual. Se eu tenho os operadores lógicos e eu consigo formar expressões relacionais, com as expressões relacionais eu consigo utilizar expressões lógicas também. O que são expressões lógicas? Elas são expressões que realizam uma operação lógica. Então, a relacional, né, é uma comparação lógica e aqui é uma operação lógica. A gente tem diversos tipos de operação, então a gente pode ter ou, e, não e outras, né, depende. Na disciplina a gente vai ver só essas três. E o que elas retornam? Verdadeiro ou falso? O funcionamento delas de retorno é igual das expressões relacionais que a gente acabou de ver. Em Python, esses são os operadores lógicos, né? Então, lembrando, para outras linguagens também a gente vai ter e ou e não, só que eles são representados de maneira diferente. Então, por exemplo, aqui para e a gente escreve AND. Em C, por exemplo, não. São dois e's comerciais seguidos. Retorna a mesma coisa, tudo só que a forma de representar é diferente. Então tem que se atentar um pouquinho a isso também. E aqui, novamente, é uma linguagem em inglês, então vai estar escrito em inglês. O operador e, a gente vai escrever AND. O operador ou, a gente vai escrever OR. E o operador não, a gente vai escrever NOT. Como que funciona cada um desses operadores, então, né? Cada um desses operadores lógicos, né, no caso.
Aqui a gente tem o operador e. Então, como que eu vou usar ele numa expressão, né? Vai ser expressão, AND, expressão. Isso aqui, o resultado dele vai ser verdadeiro quando ambas as expressões são verdadeiras. Então, eu só vou ter verdade se os dois lados da minha expressão, ou mais, né? Lembrando que eu posso ter, tipo, expressão e expressão e expressão. Posso crescer isso quanto eu quiser. O resultado disso aqui só vai ser verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha a expressão 1, que é esse OP1, e o OP2, que é a expressão 2, né? Então, eu teria OP1, AND, OP2, que é isso aqui. Aqui a gente tem a nossa tabela verdade. Como que eu, só uma forma rápida de como eu construo essas tabelas verdades, vocês não precisam construir elas, com o tempo vocês vão saber usar, porém, às vezes a gente tem muitos operadores e saber de cabeça é um pouco difícil, então, às vezes, construir a tabela é uma boa também. Mas não se preocupem tanto com isso. Como que eu construo meu operador, minha tabela verdade? Eu pego o número de expressões que eu tenho, então, aqui no caso eu tenho duas, né, OP1 e OP2, e eu elevo ao quadrado. A quantidade de linhas da minha tabela é o número de expressões aqui elevado ao quadrado. 2 elevado a esse número, perdão. Então, seria 2 elevado a n, onde n é o meu número de expressões. Eu tenho 2, vai ficar 2 ao quadrado. Cada operador é uma coluna. Então, aqui, coluna operador 1, aqui, coluna operador 2. Tanto faz a ordem, tá? Isso não importa. Como que eu monto? Eu já sei que eu tenho que ter 4 linhas. Tá aqui, 4 linhas reservadas. Suponho que a tabela está em branco ainda. Como que eu começo a preencher ela com verdadeiro ou falso? Para a primeira coluna, eu vou pegar metade da quantidade de linhas e vou preencher com verdadeiro e a outra metade com falso. Direto, né? Seguidos. Então, aqui eu tinha 4, metade de 4 é 2, então eu começo por verdadeiro, né? Verdadeiro, verdadeiro, metade, e a outra metade com falso. Falso e falso. Ok, a primeira coluna está pronta aqui. Eu venho para a segunda coluna. Como que eu preencho a segunda coluna? Com verdadeiro e falso também, lembrando que são seguidos, só que a ordem que eu coloco eles é a mesma que essa, ou seja, eu pego metade, só que a primeira eu pegava metade, porque era a primeira que eu estava preenchendo, então eu pegava metade do número total de linhas, que era 2 e 2. Para a segunda coluna, eu pego metade do número de linhas da coluna anterior, que eu preenchi com verdadeiro, e metade que eu preenchi com falso. Então, aqui, na coluna anterior, eu preenchi 2 com verdadeiro, 2 com falso. Então, nessa segunda coluna, eu vou preencher metade de 2, que é 1. Então, é um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. Quando eu digo metade, é para colocar seguido, tá? Então, a gente continua tendo 2, porém, seguido é somente 1. Então, pronto, montei minha tabela verdade. Tá aqui já. Isso aqui é para a gente fazer as combinações possíveis entre os operadores, colocando verdadeiro e falso, e a parte de combinatória mesmo, né? Aqui a gente montou, então, quais são todas as possíveis combinações de verdadeiro e falso entre as duas expressões. E aí, essa é a minha terceira coluna, é para eu poder fazer agora, então, o resultado da minha expressão lógica de OP1 e OP2. Então, lembrando que ela vai retornar verdadeira quando tudo for verdade, eu venho aqui e preencho. Verdadeiro e verdadeiro, as duas são verdade, então a resposta final é verdade. Verdadeiro e falso. Aqui eu tenho pelo menos um falso, já é falso. Aqui também eu tenho um falso, então é falso. E aqui eu tenho os dois falsos, então também vai ser falso. Para a expressão lógica, não importa quantidade. Então, não é o que tem mais ganha. É como a expressão funciona. Então, eu posso ter, por exemplo, 9 OPs aqui, né? OP1, OP2, OP3, até o OP9. E aí, vamos supor que o 1 é verdadeiro, 1 é falso, e os outros 8 são verdades. Pensando assim, de uma maneira da vida real, vamos supor, uma coisa assim, tira a expressão lógica, vamos pensar no que a gente faria de intuição antes. Bom, se eu tenho mais coisa verdadeira,
Então, eu imagino que o resultado vai ser verdade. Ok, pode ser que isso seja em algum outro lugar que não seja com expressão lógica. Com expressão lógica não importa que você tem 8 verdades e uma mentira. Tem uma mentira, então tudo é mentira. Ok? Que seria isso aqui, né? Tem uma coisa falsa, não importa que é minoria. Tudo na sua expressão fica falso. Ok? Então não considerem quantidade. Ah, mas eu tenho mais verdadeiro. Não importa. A expressão E fala que tudo tem que ser verdade para o resultado final também ser verdade. Então, por isso aqui, se eu tiver pelo menos um falso, tudo já é falso. Na expressão lógica E. A expressão lógica OU é um pouco diferente. Então, o jeito de escrever ela, né? Eu vou ter expressão, or expressão, e ele vai retornar verdadeiro quando pelo menos uma das expressões é verdadeira. Então, ela é um pouco mais relaxada, assim, vamos dizer, né? É claro que é um funcionamento diferente, formalmente não é correto dizer relaxada, mas é para a gente entender o quão rígido uma é diferente da outra. A maneira de construir a tabela verdade é exatamente igual para as duas, aqui nessas duas colunas, isso aqui não muda, independente da operação, o que muda é o resultado da minha expressão lógica aqui. Então aqui eu tenho agora, né, OP1 or OP2, então é um ou outro, e aqui se eu tiver pelo menos uma verdade, tudo já é verdade. Então, aqui, por exemplo, se eu tivesse 8 mentiras, 8 falsos e 1 verdade, aqui a resposta é que tudo é verdade. Então, novamente, não importa a quantidade, importa o que a expressão faz. Tem uma verdade, não importa quanto do resto eu tenho, já é tudo verdade o resultado final. Então, aqui, verdadeiro ou verdadeiro, verdade. Verdadeiro ou falso. Tenho pelo menos uma verdade, já é tudo verdadeiro. Falso ou verdadeiro, tenho pelo menos um verdadeiro, então a resposta final é verdadeiro. E falso, não tenho nada de verdade aqui, então tudo é falso. Ok? E por fim a gente tem a expressão not, que é a negação. Ela vai retornar verdadeiro quando a expressão é falsa e falso quando é verdadeiro. Então eu vou negar o que está lá. Como assim, né? Se eu tenho uma coisa aqui, por exemplo, o meu OP1, e eu tenho verdade, uma não verdade é uma falsidade, ok? É tipo, uma coisa que não é verdade é uma mentira, e isso significa que é falso. Então tá aqui, eu neguei o que eu tinha. Se eu tenho uma coisa que é falso, e eu nego o falso, eu falo, bom, isso não é falso. Então quer dizer que é verdade, ok? Então, basicamente, eu tenho aqui um operador, eu nego o que eu tinha. Quando eu uso isso? Depende muito da aplicação, depende muito da forma que você constrói seu algoritmo. A gente pode usar isso o tempo todo, mas eu também sugiro usar com cautela para não se confundir, às vezes negar uma coisa que não era bem onde queria negar, né? Então, mas tanto faz, né? Eu vou falar assim, fica digitando até o valor não ser alguma coisa. Eu posso usar um diferente, alguma coisa assim, mas dependendo da situação, eu posso querer negar tudo, né? Então, sei lá, por exemplo, um exemplo assim bem simples de uma primeira coisa que a gente poderia fazer. Inverta o valor que o usuário deu, por exemplo. Ele vai retornar verdadeiro, ele vai digitar verdadeiro ou falso, eu quero que você diga o contrário do que ele falou. Então a gente vai pegar pelo input verdadeiro ou falso dele, e a gente vai lá e nega. Então, se ele digitou verdadeiro, eu vou lá e falo que a resposta final então é falso, porque eu neguei a verdade, então eu disse uma falsidade. E o mesmo para falso, negando, e vira verdade. Ok? Bom, até aula passada a gente tinha até o operador 5 aqui, né? Do 5 ao 7 somente, né? Que a gente viu as operações aritméticas, então a gente viu exponenciação, multiplicação e adição. Hoje a gente veio e colocou mais um monte de operadores, né? Então colocamos os relacionais, que são os de comparação, e colocamos os lógicos, que são o not, o and e o or.
Como tudo, a gente precisa definir uma ordem de precedência, porque, pensa, a gente vai ter expressões, né, complexas, e ele precisa saber a partir de onde que ele resolve. Então, a gente tem a nossa ordem de precedência. O mais alto aqui é a exponenciação, e aqui o 1 é o mais baixo, é o OR. Então, eu sigo essa ordem na hora que eu for resolver a minha conta, e aqui, entre eles, entre os operadores, não tem ordem de precedência. Então, por exemplo, eu estou numa linha que tem mais e menos. Qual que eu resolvo primeiro? Não tem, o mais deve ser feito primeiro que o menos. Não. Isso aqui vai na ordem da expressão, igual na matemática, da esquerda para a direita, entre esses dois. Porém, entre multiplicação e adição, o que eu faço primeiro é a multiplicação e depois a adição. Então, aqui é só para a gente saber, né? Para que eu preciso me preocupar com isso? Bom, a gente pode usar os parênteses, né, para deixar bem explícito o que eu estou querendo dizer. Então, o uso de parênteses não é obrigatório, porém, às vezes é uma boa... Tipo, a gente colocar ou não colocar não faz mal se tiver que ser usado. Só que se eu esquecer de colocar onde eu queria, de fato, eu precisava dele para alterar a ordem, aí o resultado dá errado, se eu esquecer de colocar. Então, uma boa prática pode ser a gente colocar sempre, para não ter perigo de algum dia esquecer, porque mal não vai fazer, né? Então, se atentem a isso, né? Quem não quiser usar, tudo bem, mas construa de uma ordem, de uma forma que vocês garantam que a ordem vai estar dando correto. Às vezes o algoritmo dá errado e a lógica tá certa, o algoritmo tá, tipo, praticamente certo, a forma de escrita, só que aí tem uma linha que tá com a ordem de precedência, a conta tá sendo feita, só que na hora de resolver, a ordem de precedência tá fazendo alguma coisa errada. E aí, por isso, então, a gente vai ter resultados errados. Por exemplo, quando eu vou calcular uma média, vamos pôr uma média simples aqui, eu tenho P1 mais P2, então eu somo primeiro, e depois eu divido por 2. O que acontece? Em vez de escrever... Opa, não estou conseguindo aqui sair. Em vez de eu escrever, por exemplo... deixa eu colocar aqui. Deixa eu só abrir aqui esse negócio. Sei lá, seria assim. O correto, né? Média é igual P1 mais P2. O resultado disso aqui dividido por 2. Esse é o jeito correto. O que acaba acontecendo às vezes? Na hora de escrever, coloca P1 mais P2, às vezes dá espaço ou não, né? Tanto faz, dividido por 2. Porque imagina que, bom, é da esquerda para a direita, então vai fazer P1 mais P2, e aí o resultado divide por 2. Só que não. Por quê? Ordem de precedência. Divisão igual não, divisão, a gente já viu aqui que a ordem de precedência é maior que a adição. Então, ele vai somar, ele vai dividir o valor da P2 por 2, e o resultado disso vai somar com P1. A fórmula aqui estava certo? Mais ou menos, né? P1 mais P2 dividido por 2, se você olhar aqui sem contar a ordem de precedência, está igual a essa. Porém, se a gente fosse escrever isso de forma correta, assim, o que já está correto aqui, a gente vê que isso aqui está com maior precedência do que o que deveria ser, né? Então, tomem cuidado, porque às vezes é esquecer de colocar aqui um parênteses e aí não percebe, e aí o resultado dá totalmente errado, e o resto do algoritmo está certo, mas a conta aqui está errada, então o resultado no final vai ser errado, né? Ok, até aqui, pessoal. Alguma dúvida, alguma coisa? Deixa eu ver. Tem uma aqui. Qual a função para criar a tabela verdade? A lógica por trás. O if, eu vou passar o if daqui a pouco, mas é assim. Quando eu vou fazer o if, eu quero saber se alguma coisa é verdade ou não.
Para criar a tabela verdade, eu não foquei muito nela, porque assim, ela pode ser cada vez mais complexa, e isso é de uma disciplina chamada lógica computacional, alguma coisa assim, eu não lembro o nome agora. Mas é que o nosso if ele pode ser composto por diversas expressões. E na hora que eu vou resolver, ele monta como se fosse uma tabela verdade por trás, né? A gente não vê isso sendo criado, mas ele vai comparar, né? Ele vai fazer exatamente isso aqui, né? Por exemplo, aqui, verdade ou verdade. Ele faz por trás essa conta. Mas para a gente monta essa tabela verdade para ficar mais fácil de entender. Aqui, com somente 2 valores, é ok, a gente consegue de cabeça ver, né? O resultado é um desses aqui. Porém, para programas muito grandes, às vezes a gente tem, sei lá, muitos valores e aí muitas operadores. E aí, por exemplo, eu já cheguei a fazer casos de 8, 10. E aí, para você executar isso, o computador vai fazer certo. Mas para a gente, fica um pouco complicado, porque aí você não consegue lembrar os 8, verdadeiro ou falso, ou verdade, ou não sei o que lá. Fica um pouco confuso. Então é por isso que a gente cria. Função para criar a tabela verdade, eu não sei se é exatamente o que você está perguntando. Você disse que tem uma função para criar isso, ou como ela é criada aqui assim mesmo, igual está no slide. Não tem uma função que cria. Tem só a definição dela matemática, né, que é, eu falei, 2 elevado a n, e aí depois cada coluna seria 2 elevado a n pelo número da coluna, por exemplo, né, 1, 2, 3. Mas o computador, ele já... A função if, ela já foi programada para, no fundo, fazer isso aqui para a gente. Então, quando você usa um if com os operadores, ele já faz, mas a gente não precisa criar essa função. A gente só precisa saber definir a ordem de precedência e os operadores lógicos para, no final, a hora que o if for criar a tabela, ele faz corretamente o resultado. Ok? Eu respondi sua pergunta? Ok, beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Que agora eu vou entrar na parte de comando condicional. Aí, se ficou alguma dúvida em relação ao que eu acabei de falar, vocês precisam me dizer. Ok, vou continuar então. Bom, então eu já tenho agora meus operadores meus operadores de comparação, né, relacionais, minhas expressões relacionais e minhas expressões lógicas. Tá bom, mas para que eu quero saber, por exemplo, se 9 é igual a 10? Falando assim, todo mundo sabe que é falso, né? 9 realmente não é igual a 10. Porém, quando a gente vai fazer programas, a gente tem coisas que a gente não sabe o que vai vir, né? A gente não coloca valores fixos, a gente pede para o usuário digitar. E aí eu quero, a partir do que ele digitou, fazer essa comparação, né, de coisas que vão estar em variáveis. E pensando que nossos programas, eles têm que me dar, ele vai fazer todo um processamento no meio, né? O que a gente viu até a aula de hoje? Eu somente recebia os valores com input, dava resultado no print e fazia alguma conta ali no meio, né? Então, por exemplo, a gente viu operações aritméticas. Então, eu fazia uma soma, por exemplo, e dava o resultado da soma, dado que o usuário digitou 2 números. Ok. Só que se eu quiser fazer alguma coisinha mais avançada, eu não consigo, porque até então eu não tinha ferramenta para isso. Então, por exemplo, vamos supor que, vou seguir o exemplo aqui da média. Eu quero saber, dado as notas de um aluno, se ele foi aprovado ou não. Até o momento eu só sabia receber as notas dele, fazer o cálculo da média, enfim, eu não sabia fazer mais nada com isso, porque como que eu ia perguntar se ele sabia se ele tinha passado ou não? Cada lugar tem uma regra de como passa, né? Então, vamos supor, na UFSCar a média tem que ser maior do que 6. Então, aqui a gente já viu um uso de expressão relacional. Eu tinha que calcular a média, e aí eu preciso comparar se a média dele deu maior ou igual a 6. A gente já viu como comparar isso, né? Então, eu uso o operador de maior ou igual e colocaria média maior ou igual a 6. Ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Perfeito. Só que eu não posso simplesmente ir lá e colocar isso no programa. Média maior ou igual a 6? E fim. Ele vai retornar verdadeiro ou falso. E o que eu faço com isso?
Para isso, a gente tem um comando condicional, que a gente chama de se, em inglês é if, que é, dada alguma condição, eu faço uma coisa ou não. Então, por exemplo, se eu estou matriculado na turma de Introdução à Computação, eu tenho aula de segunda das 8 às 10. Isso é uma condição. Então, somente os alunos que estão na aula de Introdução à Computação vão nessa aula. Os que não estão, não tem por que ir. Então, o fato de ir na aula não faz sentido para os alunos que não estão na disciplina. Aqui é a mesma coisa. O comando condicional ele vai permitir decidir se um determinado bloco de comandos deve ou não ser executado, a partir do resultado de uma expressão relacional ou lógica. Então, no caso da expressão relacional aqui, né? Estou matriculada na turma de computação? Sim, vou na aula. Então, eu executei o comando de ir na aula. Se eu não tô, eu não vou nessa aula, porque não faz sentido. Então, isso para tudo, ok? Como que eu uso, né? O que são esses blocos de comandos, que é o que vai estar dentro de uma dada condição? Eles são um conjunto de instruções agrupadas. Então, por exemplo, se eu estou na disciplina, eu vou na aula e entrego as atividades e, sei lá, baixo os slides. Então, são várias instruções, né? Vou na aula, entrego o trabalho e baixo o slide, por exemplo. Claro, tem diversas outras coisas, mas assim, 3 exemplos pequenos, né? Os comandos agrupados do bloco devem estar indentados dentro de um comando anterior, que vai ser seguido de 2 pontos. A nossa indentação aqui, a gente vai usar o tab. Posso usar espaço? Pode. Só que um pouco de cuidado com isso. Porque se, por exemplo, você usar 5 espaços, você vai ter que usar sempre 5 espaços. Então, usem o tab para não ter perigo. E se eu não me engano, o tab é equivalente a 5 espaços, mas fica um pouco mais complicado. Você quer ficar apertando às vezes toda vez 5, né? Então, indico que usem o tab e tá resolvido. Por que eu preciso usar indentação? Toda linguagem, a gente precisa dizer qual é o conjunto de instrução que está agrupada. Só que cada linguagem vê isso de uma forma. Então, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui. Vocês conseguem ver bem essa tela aqui? Eu não sei se tá, né? Acho que dá. Não sei se tá pequeno. Se estiver ruim de ver, vocês me avisam. Em C, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Em uma aula, na primeira aula, eu falei que a gente ia ter um algoritmo, né? Por exemplo. Então, a gente colocava início e fim do meu algoritmo. Lembro lá o de trocar a lâmpada. Então, eu tinha que falar onde começa e onde termina. Porque o computador não sabe ver por si só onde começa e onde termina. E aí eu tinha, por exemplo, lá receber N1. Não, vou colocar aqui, ó, P1, por exemplo. Seguir aquele de cima. Escrevi errado. P2. Eu recebia o valor de P1, P2. Aí eu fazia P1 mais P2. Calculava a média. E só no final eu dava mostrar na tela, vai. Vamos fazer assim. Acho que era imprimir, né, que eu usei. Imprimir média. Ok. Então aqui eu falei para o computador, olha, aqui tem início ao algoritmo e aqui acaba. Faz tudo que está dentro. Ok. Isso aqui era tudo que está dentro. Supondo agora que eu quero saber se o aluno passou, né? Então, o algoritmo disso é, se a média for maior ou igual a 6, então ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Ok. Eu dei esse espacinho aqui só para a gente começar a ver, mas não precisaria, né? É um algoritmo, eu posso colocar na mesma linha se eu quiser. Isso aqui é um algoritmo para calcular a média e saber se um aluno foi aprovado ou não numa disciplina. Ok.
Isso aqui está em português, o algoritmo não é um programa ainda, lembrando que o programa eu tenho que passar ele para a linguagem específica. Como que isso aqui seria, por exemplo, esse se média maior ou igual a 6, eu falo que ele está aprovado, senão eu falo que ele está reprovado. Em C, por exemplo, só para vocês verem a diferença, eu teria um if média maior ou igual a 6. Aqui é printf dele, mas não precisa lembrar. Aprovado. Se não, sei lá, reprovado. Reprovado. Isso aqui é em C. Em C. Precisa saber escrever isso aqui? Não. Eu só estou querendo mostrar para vocês agora a diferença. Aqui eu tenho que falar o que está dentro do média. É o aprovado e o que está dentro da condição verdadeira e o que está dentro da condição falsa, é reprovado. Em C, eu coloco o que está dentro, tudo dentro dessa chave aqui. Então, eu posso ter mais 20 linhas aqui. Tudo bem. Está dentro da chave, ele significa que está tudo dentro. Então, eu posso vir, se eu quiser, e não dar nenhum tab. Eu posso fazer tudo assim. Fica feio, mas está certo. Então, isso aqui está certo. Não tem tab, só que tem chave. Então, em C, ele consegue ver que isso aqui, mesmo que não está indentado, está dentro de um comando aqui. Em Python, a gente não tem chave. Como a gente não tem chave, a gente precisa representar isso de uma outra forma. Eu preciso falar, bom, isso aqui está dentro do else. Como que eu falo isso aqui está dentro? Eu uso a indentação. Então, eu vou ter um if média maior ou igual a 6. Eu tenho que ter os dois pontos, a gente já vai ver a sintaxe disso corretamente. Mas eu tenho que ter os dois pontos. Não precisa ter o parênteses aqui, mas eu gosto de colocar por costume, mas tanto faz. Vou ter aqui o meu comando para o print, é só print, então vai ser aprovado. Aqui eu não preciso de ponto e vírgula, tá? No outro lá eu precisava, aqui não. Se não, eu tenho um print de reprovado. Pronto. Isso aqui é a indentação. Então, se isso for verdade, eu tenho que falar tudo que está dentro disso. Em Python, para eu falar que está dentro, eu não tenho a chave. Então, eu venho e dou um espaço aqui para falar, olha, isso aqui está dentro. No se não, ou seja, se isso não for verdade, então tem esse aqui. Eu também preciso falar o que está dentro. Para falar o que está dentro, eu dou um espaço. Então, visualmente, seria como se isso aqui ó, tivesse dentro disso. Ok? Igual quando a gente escreve com tópicos, e aí cada tópico que está dentro do outro a gente dá um tab e fica um marcador menorzinho, é a mesma coisa aqui. Então, o que está dentro dá um espaço. Aqui o espaço, olha, eu nem sei quantos espaços tem aqui, eu dei um tab. Aí é claro, cada tab que você dá, né, depende do editor que você está usando, pode ser maior ou menor. Aqui, eu não lembro onde que eu mudo aqui. Eu não lembro onde que é, mas dependendo do lugar, o tab aqui pode ser maior, né, pode ser assim, por exemplo. Não tem problema. O editor, ele tem algum valor definido, e aí o valor que está lá, você... Deixa eu ver se aqui vai mudar. Aqui acho que é um pouquinho diferente. Ó, aqui o meu tab, ele está equivalente a 4 espaços, então, se eu der um tab aqui, ele foi aqui, né, print. Mas eu posso vir e mudar aqui e colocar que eu quero, sei lá, outro tamanho. Aí ele vai dar um espaço maior. Mas isso aqui tanto faz, né? Não, isso aqui não muda o resultado. Usem sempre o mesmo padrão, para não ter perigo, usem sempre tab. Se não colocar tab, ou seja, se fizer isso aqui, aparentemente está certo, ó. Se média maior ou igual a 6, então aprovado. Se não, reprovado.
Porém, isso aqui em Python vai dar um erro. Ele vai falar, tá errado porque não tem indentação. Então, apesar de visualmente a gente ver e entender, o computador não entende. Lembrem que ele só faz o que a gente fala e ele não tá nem aí se tá certo ou se tá errado. Aqui ele vai falar, ó, tá errado, mas então eu não vou fazer. Então, a gente precisa garantir que isso aqui tá correto. Okay? Sabendo, então, que eu tenho que fazer esse comando condicional, a gente vai ver como que ele funciona em Python. A gente tem outros tipos de condicional, mas o principal comando é o if, que é o que a gente vai usar também, e a sintaxe dele é if, aqui eu vou ter minha expressão relacional ou lógica, então que nem lá eu tinha média maior igual a 6, então eu coloco ela aqui, e os dois pontos. Tem que ter os dois pontos. Esses dois pontos aqui, ele significa algo como, bom, dado que isso aqui é verdade, comece a fazer o que está dentro. Então, se não colocar dois pontos, ele não sabe que você já acabou de escrever sua expressão relacional ou lógica. Então, tem que ter. Indentação aqui, ó, tem um espaço. E aí os comandos que vão ser executados se a expressão for verdade. Então, vai estar, se isso aqui for verdade, faça o que está aqui dentro. E lembrando que esses comandos eles só são executados se a expressão relacional ou lógica for verdade. Se não for verdade, não é porque está no código que vai ser executado. Então, até a aula passada, a gente via que ele executava todas as linhas, uma por uma, sequencial. A partir de hoje, não. Não está no código, não é verdade, ele pula as linhas de código e vai para outro lugar. Ok? Aqui eu tenho um exemplo de comando condicional. Eu quero saber se o número ele é par. Para ele ser par, o resto da divisão dele por 2 tem que ser igual a 0. Então, ok, eu vou pedir para o usuário me falar qual que é me dar um número como entrada. Então, aqui eu tenho um input. Ele vai, lembrando que o input ele fica esperando que o usuário digite alguma coisa no teclado. Em Python, tudo que é digitado no teclado é tido como um texto, por mais que eu digite a tecla 2, 2 para ele é texto 2, não valor 2. Se eu quiser usar como número 2, eu preciso fazer a conversão dele. Converti aqui para inteiro. Então, peguei o texto 2, converti para inteiro e guardei dentro da variável número. Quero saber se o número é par. Então, if, 2 pontos, né? Então, se alguma coisa, 2 pontos. A condição para ser par o número, o resto da divisão por 2 tem que ser igual a 0. Então, aqui o resto da divisão, eu já sei usar. Número resto da divisão por 2, ele vai fazer essa conta. Isso aqui tem ordem de precedência maior do que a igualdade. Então, ele faz essa conta e compara. O valor que deu aqui é igual a 0? Se for, então isso aqui vai ser verdade. E aí ele vai executar o que está dentro do comando if. O que está dentro do comando if aqui, ó, tem um espaço, então é esse print. Ele vai escrever, o número digitado é par. Então, se eu digitar 5, por exemplo, ele vem e faz 5, resto da divisão por 2 é igual a 0? 5 resto da divisão por 2 é 1. Então eu pergunto, 1 é igual a 0? Falso. Então ele não vai fazer o que está aqui dentro, ele vem aqui para o final. No final aqui eu não tenho nada, então ele acaba o programa. Se eu digitar 4, 4 resto da divisão por 2 é 0. Então 0 é igual a 0. Verdade. Então ele executa o que está dentro do if. O número digitado é par. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Uma expressão que seja lógica, mas não relacional. Poderia ter resultados lógicos? A expressão lógica, ela traz verdadeiro ou falso igual a relacional. O que funciona é o que eu estou comparando. Na relacional eu vou usar maior igual, igualdade, menor igual, essas coisas. Na lógica, eu vou ter ou, não e verdade. Então é como se eu fizesse um agrupamento. Mas ele traz resultado lógico, verdadeiro ou falso. Ok. Respondi sua pergunta, Fernando? Acho que sim. Ok, beleza. Então, isso aqui é um programa para saber se o número que a pessoa digitou é par somente. Se não for par, ele não fala mais nada. Simplesmente
É meio que assim, nesse programa se eu não te falei que é par, então quer dizer que não é, pode ser qualquer outra coisa. Só que, bom, tudo bem, não tem problema. Só que às vezes a gente não quer saber se o número só é par, né? Eu quero saber se ele é par ou ímpar. Eu quero falar isso para a pessoa também. Então eu preciso de um senão. Ou seja, nesse exemplo eu tenho um número, ele só pode ser par ou ímpar. Eu não tenho uma outra classificação para número. Então eu quero usar isso. Para eu fazer esse senão, eu tenho o else. Então, como que ele funciona? O else significa senão. Eu vou escrever o if igual eu tinha antes, então essa primeira parte aqui não muda. Só que se isso aqui for verdade, executa isso. Se não, é o else. Tá aqui embaixo. O else ele tem que estar alinhado com o if, que ele é correspondente. Então, esse else aqui é referente a esse if. Tem que estar alinhado. Eu poderia ter, a gente vai ver daqui a pouco, um if aqui dentro. Se esse else for do if que está aqui dentro, ele teria que estar com um tab também. Então, não, esse else é desse aqui. Então, eles estão alinhados. Se isso não for verdade, então faz isso aqui. E esse é o funcionamento dele, né? Esse bloco de comandos faz se a expressão for verdadeira. Se não for verdadeira, faz o que está no else. Então, se o resultado da expressão for falso, então é o equivalente a se não, faço o que está aqui dentro. Voltando para o nosso exemplo do número par, aqui eu quero dizer se o número é par ou é ímpar. O outro, ele simplesmente ignorava. Se eu falasse que o número, se eu digitasse um número que era ímpar, ele não me falava nada. E aí eu tinha que entender, bom, se não falou nada, e o programa era de saber se é par, então quer dizer que não é par. Mas o que ele é? Não sei. A gente sabe que se não é par, é ímpar. Mas eu posso ter outras situações, né? Então, voltando lá para o exemplo de média, vamos supor que pergunte, bom, eu passei na disciplina? Aí eu não respondo nada. Silêncio mortal. O que isso significa? Bom, passar, eu acho que eu não passei, porque senão eu teria falado sim. Mas eu tô de saco ou eu reprovei? Então eu preciso ter um senão ali, né, para saber o que eu faço agora com essa informação. Então, isso é um exemplo aqui. O funcionamento aqui continua igual, então o usuário digita o número, converte para inteiro, a parte do if aqui de cima não muda, então para ser par, o resto da divisão por 2, o resto da divisão por 2 tem que ser igual a zero, então se isso for verdade, eu escrevo o número digitado é par, se não, só pode ser ímpar, então eu escrevo o número digitado é ímpar. A indentação de novo, porque esse else está alinhado com esse, ó, porque eles são eu quero pegar o falso dessa condição, então por isso eu coloco aqui. E aí o que eu quero que faça, né, o que está dentro do senão, é esse print. Então vamos fazer um exemplo de execução. O usuário digitou o número 10. Converto 10 para inteiro, venho aqui. 10, resto da divisão por 2 é igual a zero? Sim. Então ele escreve o número digitado é par. Como que ele funciona? Ele acabou de digitar o print, ele procura se tem alguma coisa dentro do if. Não tem mais nada, ó. Ele só tem uma linha. Poderia ter outra, mas nesse caso aqui não tem. Então ele vem aqui para depois. Tem um else aqui. Só que o else ele só é executado se essa função for verdadeira, for falsa. Só que no meu exemplo do 10, isso aqui é verdadeiro. Então eu não quero que execute o else. Como que ele funciona? Ele pega a primeira coisa que tem depois do que está dentro do else. Então ele não vai fazer nada do que está dentro, não faz isso, e ele vem aqui para depois. Só que nesse exemplo eu não tenho nada depois. Então ele acaba o meu programa. Se eu tivesse alguma coisa aqui, ele faria esse alguma coisa. Eu vou colocar esse programa no site lá para a gente ver. Vamos testar agora com o número 5. A pessoa vem, digita 5, eu converto para inteiro, guardo na variável número. Aí eu venho aqui. 5, resto da divisão por 2 é igual a zero? Falso. Então ele vem e procura se tem alguma coisa para tratar caso a expressão seja falso. Tem. É o else aqui. Então, isso aqui foi verdade? Não. Então, faz o que está no else. Vem aqui e escreve. O número digitado é ímpar.
Ou seja, ele pulou esse print, ele não faz, porque não fazia sentido para ele fazer, já que ele era falso, e ele veio e fez o que era verdade para ele, que no caso o número digitado é ímpar. Ele procura se tem mais alguma coisa dentro do else, nesse caso aqui não tem, ele volta para o ponto que estaria fora da indentação. Deixa eu colocar isso aqui para a gente ver como funciona. Aí eu vou colocar naquele Python. Aqui, lembrando que eu passei para vocês 2 sites, tem o Replit e tem esse, tanto faz qual vocês usam, mas eu recomendo para começar a entender mais assim a partir de if, usar esse aqui, porque a gente consegue ver a setinha e tudo, e eu acho que fica mais fácil de entender. Então, vamos lá, visualizar a execução. Vou digitar aqui o valor 10, né? Lembrando como que esse programa aqui funciona. A setinha vermelha, ele vai falar qual que é a próxima linha que vai ser executada, então é essa aqui, e a setinha azul depois é a linha que já foi, que acabou de ser executada. Então aqui ele vai executar, né? Vai pedir um número para eu digitar, eu venho e digito aqui, 10. Lembrando uma revisão agora geral de tudo como funciona tudo que a gente já viu até hoje na disciplina, né? Então, 10, ele veio, eu digitei 10, né? Ele viu se tinha uma variável, a primeira vez que eu estou fazendo, ele foi, criou na memória do computador uma variável número e colocou o valor lá dentro dela, 10. Agora ele vem e vê. O número que eu digitei, resta a divisão por 2, é igual a 0? Se for, ele vai fazer esse print. Se não, ele faz esse. Então, aqui eu dou um next. Ele acabou de ver. Então, tá a setinha azul, essa linha acabou de ser executada. Ou seja, ele vai fazer o que está aqui dentro agora. Então, vai imprimir o número digitado é par. Então, dou um next aqui. Ele imprimiu, ó, o número digitado é par. Não tem mais nada aqui para ele executar, porque a próxima condição é se for falso, mas não é. Então, no caso, ele acaba o programa. Vou executar de novo agora para um número ímpar. Tem que colocar de novo aqui na memória. Calma aí. Acho que eu tenho que... Como eu volto? Aqui mesmo. Aqui. Vou digitar agora o número 5, que é ímpar. Então, vim, digitei 5, ele criou a variável número, colocou o valor 5 nela. Veio aqui. 5, o resto da divisão por 2 é igual a 0? Falso. Não é. Então, eu não sei se vocês viram, vou até voltar. Ele estava aqui na linha 3, o resultado é falso, ele vai pular aqui para a linha 6 para falar, porque aqui na linha 5 eu falava, se isso for falso, faz o que está aqui. Ou seja, ele vai pular para cá, para onde eu trato se for falso. Então, olhem aqui, a setinha vermelha vai pular da 3 para 6, porque o resultado é falso. Então, pulou, veio aqui para 6, ou seja, não interessa que tenha escrito isso aqui no código, não é verdade para mim, não vou fazer, pula, 6. E ele vai escrever na tela, o número digitado é ímpar. Também aqui, o número digitado é ímpar. Não tenho mais nada no fim do programa, ele acaba. Eu vou colocar alguma coisa aqui só para a gente ver aqui. Print. Vou colocar um fim aqui. Vou executar com o 10 de novo para a gente ver. Então, bom, mesma coisa, ele vai vir, 10 reta divisão por 2 é igual a 0. Vai digitar o número digitado é par, porque é verdade. Escreveu o número digitado é par. Pula tudo o else. E antes ele acabava o programa porque não tinha mais nada depois do else. Agora eu tenho aqui uma coisa que é para escrever na tela, fim. Perfeito. O que ele faz? Ele acabou de digitar o que está dentro do if. Ele procura se tem mais alguma coisa dentro do if. Não tem mais nada. Ele vem, vai ver que tem o else. Ele não faz o else, porque ele já fez aqui. Ele pula e procura a próxima coisa que tem no código
que não esteja dentro do else. Ou seja, se no else eu tinha um tab, eu procuro o que não tem tab. O que não tem tab é isso aqui, o da linha 8. Então ele vai vir e vai escrever na tela agora 8. Fim. E não tem mais nada depois, ele acaba. Vou executar de novo agora para o valor ímpar, 5. Então veio, digitou 5, criou na memória o valor 5 igual antes. Ele vê 5, o resto da divisão por 2 é 0. Falso, então ele vai pular para a linha 6. Ó, pulou para a linha 6. Então ele vai escrever na tela, o número digitado é ímpar. Escreveu, o número digitado é ímpar. Ele procura se tem mais alguma coisa dentro do else. Eu não tenho mais nada identado aqui na mesma linha, alinhado verticalmente com o print, não tenho mais nada. Então ele vem e continua o programa. O continuar o programa, ele achou uma coisa que não está indentada, então ele imprime essa próxima coisa que não está indentada, que no caso vai imprimir fim. Então, fim. Então, lembrando, só vai fazer o que está dentro da sua indentação. Então, se for verdade, aqui ele imprime par, se for falso, imprime ímpar, e continua o programa que não está no mesmo nível de indentação. Então, aqui o fim não estava no mesmo nível de indentação, então ele faz. Ok? Aqui a gente tem um outro exemplo. Eu quero saber qual dos dois números digitados é menor. Então, eu vou pedir para o usuário digitar dois números, né? Então, aqui digito o número 1, digito o número 2. E eu quero saber qual que é menor. Eu optei aqui por perguntar primeiro se o número 1 é menor que o número 2. Mas eu poderia trocar ou poderia fazer alguma outra coisa também, né? Não tem problema. Aqui é o que eu falei para vocês, que o resultado final vai ser o mesmo. Eu vou descobrir se o número 1 é menor que o 2 ou o contrário. O que muda? A forma que eu escrevo. Aqui eu coloquei número 1 menor que número 2. Mas eu poderia colocar número 2 menor que número 1, ou número 1 maior que número 2, e aí muda a resposta aqui também a ordem. Então, o resultado final sempre vai ser qual deles é menor, o que muda é como eu construo isso aqui. Ok? Então, bom, a pessoa digitou dois números aqui, vamos supor 10 e 20. Então, veio número 1, 10, número 2, 20. Eu venho aqui. Se o número 1, se 10 for menor do que 20, ou seja, se isso for verdade, faço o que está aqui. Então, 10 é menor do que 20? Sim. Então, imprime. O menor número é... E aí, aqui o número 1, né? Que esse é menor. Então, o menor número é 10. Vamos por agora que eu digitei 20 e 10. Só que na ordem é ao contrário. Então, primeiro eu vim aqui e digitei 20. E para o número 2 eu digitei 10. Então, eu venho. 20 é menor do que 10? Falso. Então, ele vem no else e imprime. O menor número é o que está no número 2, que é o 10. Okay? Então, o resultado foi o mesmo, né? 10 e 10, o que muda é como eu escrevi e a ordem que eu recebi os meus valores aqui. Ok? Então, aqui é um exemplo de como eu, dado dois números, eu sei qual dos dois é menor. Se eu tiver 5 números, eu faço uma combinação das possíveis respostas aqui, né? Das possíveis formas de combinar os números. Como a gente percebeu agora, o if é um comando e pode aparecer um comando dentro de outro comando. Como eu falei para vocês, o exemplo da média, né? Eu tenho... Na UFSCar, a gente tem 3 possíveis resultados no final do semestre, para a média. Eu posso estar aprovado, eu posso estar reprovado, ou eu posso estar de saque. Porém, o comando if só me permite verdadeiro ou falso. Ou seja, se eu estou aprovado, verdade, se eu não estou aprovado, o resultado daria falso. E onde que eu coloco um saque ali no meio, né? Eu preciso, de alguma forma, poder fazer esse comando do saque, por exemplo. Só que eu só tenho verdadeiro ou falso. Eu não tenho verdadeiro, falso e talvez. Então, eu preciso trabalhar isso. Aqui a gente vai ver um exemplo para números pares. Eu quero usar par ou ímpar, igual eu já tinha. Só que agora eu quero saber se é menor que 100
ou maior que 100. Então, o programa que eu tinha não funciona direito aqui. Por quê? Eu posso construir isso de diversas maneiras. Eu posso escrever, fazer lá o que eu tinha, par ou ímpar, aqui, e vai imprimir par ou ímpar, e depois eu posso fazer outro. Se for maior do que 100, imprime par, imprime maior que 100, se não, imprime menor que 100. Posso fazer, porém eu posso combinar tudo também, né? Então, quais são aqui as opções que eu quero do meu programa? Então, por exemplo, o enunciado disso aqui seria algo como, dado um número, diga se ele é par ou ímpar, e se ele é menor ou maior ou igual a 100. Isso seria o enunciado. Então, as possíveis respostas para isso são par e menor que 100, par e maior ou igual a 100, ou, se não é par, vai ser ímpar, então ímpar e menor que 100, ou ímpar e maior ou igual a 100. Ou seja, dado que eu quero saber se é par ou ímpar e menor ou maior ou igual a 100, eu tenho uma combinação de 4 respostas aqui, né? Então, aqui eu tenho as 4 possíveis respostas. Aqui eu tenho uma primeira versão desse programa. Aqui eu estou usando operadores relacionais e aritméticos. Então, a gente vai ver logo daqui a pouco que eu posso usar operadores lógicos para o mesmo programa. Então, aqui é um exemplo de operador relacional e aritmético. A pessoa vai digitar um número. Então, aqui digita um número, converte para inteiro, guarda na variável número. Eu vou definir como 2 grandes grupos primeiro no meu programa. Primeiro eu quero saber se ele é par ou se ele é ímpar. Então eu venho e faço o que eu tinha antes. Se o número reza divisão por 2 for igual a 0, aqui eu coloquei parênteses, eu acho que antes eu não tinha colocado. Antes eu não tinha colocado. Aqui eu coloquei, mas não tem problema. Aqui, como eu falei, eu uso parênteses, porque em algumas linguagens que eu uso, obrigo a usar parênteses, então por costume eu uso, mas não tem problema não colocar, tá? Então eu coloquei aqui para vocês verem que tanto faz nesse caso. Então eu vejo, se o número reza divisão por 2 for igual a 0, 2 pontos, e eu vou fazer alguma coisa dentro aqui. Então eu deixei um espaço, que vai ser que o número é par. Então eu vou fazer tudo aqui dentro. Se não for divisível, se o resto da divisão não for igual a 0, quer dizer que ele é ímpar. Então eu tenho esse else aqui, e dentro desse else eu vou fazer as possíveis combinações para ser ímpar e menor ou maior que 100. Então deixei o espaço aqui, ó, tudo esse tab. Beleza. Vou voltar aqui para o primeiro. O número, ele é par. O que mais o enunciado pede? Para saber se é menor ou maior do que 100. Então eu venho e coloco agora um outro if e vejo, o número é menor que 100? Se for verdade, eu dou um tab. Como vocês podem ver, aqui eu tenho o equivalente a 2 tabs, né? Um tab aqui, outro tab aqui. São 2 tabs referente ao início do programa, né? O início do programa é aqui. Não tem problema. Quer dizer, o correto é a gente ter esses 2 tabs aqui. Por quê? Aqui são meus níveis de indentação. Ou seja, só execute essa linha aqui. O número é par e menor que 100. Se for menor que 100 e par. Ou seja, eu tenho uma coisa, eu tenho esse print dentro desse if, e esse if está dentro desse if. Então eu tenho uma coisa dentro de uma coisa, e é isso, que está dentro de outra coisa, que é isso aqui. Então eu tenho um print dentro de um if, que está dentro de outro if. Para esse if aqui tá dentro desse, ele já tinha um tab, e aí se eu tenho alguma coisa agora dentro, se agora eu tenho alguma coisa dentro dele, precisa ter o tab aqui também. Então, por isso que eu tenho um outro tab aqui. Ok? Então, se for par, vai entrar e vai fazer essa parte, que é esse if ou else. Se o número for menor que 100, ele faz esse print aqui e digita, o número é par e menor que 100. Se não for menor que 100, isso aqui não vai ser verdade, ele pula, vem e faz o else. Então, ele vai imprimir o número é par e maior ou igual que 100. Vem para essa. Se o número não for par, ele cai aqui nesse else, ou seja, não faz nada do que está aqui dentro. Cai nesse else e vem aqui. E aí eu vejo, se o número for menor do que 100, então o número é ímpar e menor do que 100. Se isso aqui não for verdade, então ele pode ser só maior ou igual a 100, então eu caio nesse else. Então o número é ímpar e maior ou igual que 100.
Fazendo exemplos agora com número para a gente entender o que esse código faz, né? Digitei o número 60. Então, digitei 60, guardei dentro da variável número. 60, resto da divisão por 2 é igual a 0? Verdade. Então, ele vem aqui dentro do if, do primeiro if. Aí ele tem um outro if aqui. 60 é menor do que 100? Verdade. Então, imprime. O número é par e menor que 100. Não tem mais nada dentro desse if, ele pula aqui, não vai fazer o else. Não tem mais nada dentro desse if. Ok, ele acaba. Tem o else aqui, pula tudo else, vem para o que tem depois. No caso aqui, eu não tenho nada. Então, beleza, imprimiu o número é par e menor que 100. Tá certo, 60 é menor que 100. Agora eu vou digitar 110. Ele vem, 110, resta a divisão por 2, é igual a 0? Sim. 110 é menor do que 100? Falso. Então, faz esse else aqui. Lembrando, ó, esse else é referente a esse if, porque eles estão alinhados. Então, ele vem e imprime. O número é par e maior ou igual a 100. Tá certo, porque 110 é par e maior ou igual a 100. Agora eu digitei o número 97. 97, resta a divisão por 2, é igual a 0? Não. Então ele pula tudo e vem para esse else. 97 é menor do que 100? Sim. Então ele imprime. O número é ímpar e menor que 100. Tá certo, porque 97 é ímpar e é menor que 100. Agora eu digito 113. 113, resta a divisão por 2, é 0? Não. Vem no else. Caio aqui no if. 113 é menor do que 100? Falso. Procuro o falso desse if, que é esse else aqui, e escrevo o número é ímpar e maior ou igual que 100. E está correto. Um exemplo de como isso aqui pode funcionar. Deixa eu colocar para cá. Isso aqui é o que a gente acabou de ver. Eu vou colocar uma coisa aqui só para vocês verem o que eu posso ter. 20. Eu deixei quase o mesmo código, mas aqui eu coloquei agora um print fim par e aqui um print fim ímpar. Deixa eu colocar um print fim programa aqui. A gente vê como a gente pode aumentar o nosso programa, né? Então, vou fazer aqui, por exemplo, com o valor que tinha 40, 40. Então, vim digitei 40, guardei o valor 40 dentro da variável número na memória. E aqui agora eu venho. 40, reta divisão por 2 é igual a 0? Verdade. Então, ele vai entrar e vai fazer o que tem dentro do primeiro verdade. Tem um outro if. Número é menor que 100? Sim, 40 é menor que 100. Então, ele vai fazer esse comando. Imprime é par e menor que 100. Então, ele vai imprimir isso aqui na tela. Imprimiu. O número é par e menor que 100. Antes, no que está no slide, a gente acabava o programa. Por quê? Porque não tinha mais nada aqui, e eu tinha um else e não tinha nada aqui no fim. Agora eu coloquei 3 prints a mais. Por quê? Para a gente ver como funciona a ordem de indentação também. Então aqui eu imprimi, o número é par e menor que 100. Aí eu tinha um else, ou seja, não vou fazer porque eu já fiz aqui o que era verdade. Então lembrando que eu procuro agora, quando eu acabar de imprimir isso, eu procuro a próxima coisa que está fora do else, mas ainda dentro do primeiro if, porque eu não acabei o primeiro if ainda. Então, aqui eu tenho o else e eu tenho um print. Não vou fazer. Aqui eu tenho um outro print que chama fim par,
Ele não está dentro do else, ó, ele não está identado, mas ele tem uma indentação, que é essa aqui. Ou seja, ele está dentro do primeiro if. Então, eu vou fazer ele aqui. Então, eu venho e vou fazer fim par. Então, ele escreveu fim par. Ele procura se tem mais alguma coisa dentro do if. Não tem nada, ó. A próxima coisa que tem é um else. Então, ele não faz nada que está dentro do else. E procura a próxima coisa que não está indentada dentro do else. O que não está indentado dentro do else é a linha 14, que é escreva na tela fim do programa. A hora que eu executar, ele vai escrever fim do programa. E ele escreveu isso aqui na tela. E acaba o programa. Se eu digitar agora, eu tinha digitado 40. Vou digitar um valor 500. Então, 500, ele pergunta, 500, a divisão por 2 é 0? Sim, porque 500 é par. 500 é menor do que 100? Não. Então, ele vai fazer esse else aqui da linha 5, ó. Vai fazer o else. O que tem dentro do else? O número é par e maior ou igual a 100. Então, escreve isso na tela. Escreveu aqui. Não tem mais nada dentro do else. Poderia ter alguma outra coisa, mas eu não tenho nesse exemplo. Então, ele procura a próxima coisa que está fora do else. A próxima coisa que está fora do else é esse print. Eu ainda estou dentro do primeiro if. Tem uma indentação aqui. Então, escreve fim par na tela. Escreveu fim par. Procura se tem mais alguma coisa dentro desse if. Não tem. Ele achou o else aqui. Esse else eu não vou fazer, porque eu já fiz aqui essa parte. Pula e procura a primeira coisa que está fora do else. A primeira coisa fora do else é esse print, fim do programa. Então, ele vem e escreve fim do programa na tela. A mesma coisa agora para o valor ímpar. Então, eu venho e digito aqui 15. Então, eu digitei 15 aqui, guardou na memória. Ele vem e vê. 15 reza a divisão por 2 é igual a 0. A gente sabe que isso aqui é falso, né? Porque ele é um número ímpar. Então, ele vai pular aqui para a linha 8, vai vir para 9, né? E vai fazer o que está dentro do else. Então, lá, ele pula, vem e faz aqui o que está dentro do else. Dentro do else eu tenho um outro if, que vai comparar. 15 é menor do que 100? Verdade. Então, imprime na tela, o número é ímpar e menor que 100. Então, lá, fez o if e imprimiu na tela. O número é ímpar e menor que 100. Então, ok, veio e colocou aqui. Não tem mais nada dentro desse print, ele vem e procura o que está fora. Tem um else, ele não executa, então ele vê o que está fora, o que tem, a primeira coisa que tem depois do else, que está fora do else. Primeira coisa que está fora do else é um print fim ímpar. Então ele vai escrever, e esse print fim ímpar ainda está dentro desse else, do else maior, que é isso aqui. Então ele escreve na tela fim ímpar. Ok? Ele vai escrever lá, fim ímpar. Não tem mais nada dentro do else, então não tem mais nada aqui com tab. Ele procura a primeira coisa que está fora do else, no caso, né, o else grande. Primeira coisa que está fora do else é a linha 14, que é um print fim do programa. Então ele executa e imprimiu na tela fim do programa. Era a primeira coisa que estava fora. Não tem mais nada embaixo, ele acaba. E aí eu posso voltar agora e colocar um número ímpar maior do que 100. Então, ele vem e faz a mesma coisa, 501, reza a divisão por 2 é igual a 0? Não. Vai cair aqui no else. Dentro do else eu tenho um if, então ele faz 501 é menor do que 100? Falso. Vem fazer aqui a linha 12. Então, ele vai fazer a linha 12 e vai escrever o número é ímpar e maior ou igual a 100. Então, aqui, o número é ímpar e maior ou igual a 100. Procura a próxima coisa que tem dentro do else aqui, do else mais dentro, né, vamos dizer assim, mais alinhado. O que tem dentro do else não tem mais nada, né, não tem mais nada com tab. Então, faz a primeira coisa que está fora do else. Primeira coisa que está fora do else é o fim ímpar. Então, ele escreve na tela aqui fim ímpar. Escreveu o fim ímpar daqui. Procura alguma coisa mais dentro desse else de fora aqui, né, o else maior. Não tem mais nada, porque não tem mais nada com tab. Então, procura a primeira coisa
que tem, seguindo no programa que está fora do else. É a linha 14, que vai imprimir fim do programa na tela. Então, eu executo, ele imprimiu aqui, fim do programa. Okay? Então, aqui, a gente foi aumentando o nosso código de acordo com o que a gente queria escrever, e lembrando da ordem de indentação. Eu posso ter mais coisas, né? Dentro do if, eu poderia ter um outro if aqui dentro. Dentro de cada coisa, eu posso ir aumentando. Então, por exemplo, eu vou fazer daqui a pouco de média, mas eu vou sempre colocando uma coisa dentro da outra, ok? Isso aqui foi um exemplo do par ou ímpar com operadores relacionais e aritméticos. O programa funciona, está correto, mas eu posso usar agora operadores lógicos, que eu tenho esse programa aqui. Ele vai dar a mesma resposta, só o que muda, como eu escrevi as coisas. Opa! Que está diferente desse. Que foi isso aqui que eu falei para vocês, que difere um programa do outro, né? Por exemplo, esse número aqui menor do que 100, eu só fazia se isso aqui fosse verdade. Então, se isso fosse verdade, eu fazia isso e imprimia isso aqui. Ou seja, a pergunta correta é fazer: quando eu imprimo esse print aqui, o número é par e menor que 100? Quando esse if for verdade e esse if for verdade. Então, vocês já perceberam que eu tenho um e ali no meio. Então, eu tenho um operador lógico. Quando esse print aqui é verdade, quando esse if aqui for falso, e esse aqui for verdade. Então, eu já tenho um e aqui no meio. Eu posso escrever tudo isso aqui em uma linha só, em vez de fazer igual eu estou fazendo aqui. Que é dessa forma aqui, usando operadores agora, uma mistura de operadores relacionais aritméticos, que é o que eu já tinha, né? Ou seja, isso aqui continua igual, ó. Número resta divisão por 2 igual a 0. E aqui o número menor que 100 tá igual. Número resta divisão por 2 igual a 0. E número menor que 100 tá exatamente igual. O que muda é que, em vez de eu ter dois ifs agora, eu coloquei um e aqui entre eles. Então, aqui eu tenho uma composição. Eu tenho uma expressão relacional aqui, uma expressão aqui, e aí o meu e é formado por duas expressões, ok? Então, como que fica esse programa? A pessoa digita o número, igual ela já fazia antes, e aí eu vou tratar aqui primeiro tudo par, por exemplo. Então, são esses dois primeiros ifs. Então, se o número resta divisão por 2 for igual a 0, então eu já sei que ele é par. E o número for menor que 100, eu vou escrever na tela, o número é par e menor que 100. Se o número resta divisão por 2 for igual a 0, ok, eu já sei que ele é par, e for maior ou igual a 100, então eu vou escrever o número é par e maior ou igual a 100. Okay? Porque isso aqui significa que é par e aqui significa maior ou igual a 100. Então, escrever isso aqui na tela. Ok, já fiz as duas combinações possíveis para se for par. Venho aqui para se for ímpar. Aqui tem duas formas de eu construir. Eu posso fazer número resta divisão por 2 se for diferente de 0, ou seja, se for diferente de 0 é porque é ímpar. Então, se for diferente de 0 e for menor que 100, então eu escrevo o número é ímpar e menor que 100. Se não, ele vai ser o número resta divisão por 2 é diferente de 0 e maior que 100, então ele é ímpar por causa dessa primeira condição, e maior ou igual que 100 por causa dessa segunda condição. Então, aqui eu escrevi a mesma coisa que antes, só que em uma linha só, usando uma junção de operadores lógicos, então o meu e aqui, usando expressões relacionais, que são essas aqui. Aqui, note que eu estava usando, ó, número resta divisão por 2 igual a 0 para ser par, e para ser ímpar, eu usei número resta divisão por 2 diferente de 0. Funciona, tá correto, isso aqui é o jeito mais fácil da gente pensar. Mas o que eu poderia fazer? Eu poderia negar esse primeiro. Eu poderia fazer o número resta divisão por 2 é igual a 0. Eu usar igual a 0 é a mesma coisa que eu usar
o diferente, quer dizer, eu usar o diferente de zero é a mesma coisa que eu usar isso negado. Como assim, né? Então, por exemplo, eu tinha lá if... deixa eu fazer lá no programa para a gente executar. Eu vou fazer só no Replit agora, porque aquele ali demora um pouquinho mais. Tá, então, ó, você pode ver que antes, quando não tinha o tab, ele já estava me indicando que tinha um erro aqui, ó. Então, falando, ó, tá esperado um bloco identado. Se eu tentar... Gente, desculpa, meu cachorro deu a louca. Se eu tentar rodar, ele não vai deixar. Então, ok aqui, tá correto. Vou rodar isso aqui, vou colocar um valor só pra gente testar, então 2. Então, ó, o número é par e menor do que 100. Vou colocar agora um valor ímpar, então 101. O número é ímpar e maior ou igual que 100. Correto. Eu falei que eu usar aqui, né, o número resta a divisão por 2 igual a 0, ele vai me dar par. Se eu quiser saber se é ímpar, eu posso fazer diferente de 0. O que eu posso fazer é, se eu não quiser usar o operador de diferente, eu posso continuar usando o igual, ou seja, isso aqui vai me dar se é par e menor que 100. Só que eu não quero saber se é par, eu quero saber se é ímpar. Então eu posso vir e negar o resultado. Ou seja, vamos colocar aqui o valor, eu coloquei para menor que 100, 97. Olha lá, o valor é ímpar e menor que 100. Por quê? Deixa eu dar uns espaços aqui, para a gente enxergar isso. Antes eu tinha número, resta a divisão por 2, diferente de 0. Correto, ele vai me falar se é ímpar. Só que eu não quero usar o diferente de 0, eu quero usar o not. Então, eu fiz uma coisa equivalente aqui. Eu peguei o número, resta a divisão por 2 igual a 0, ou seja, se isso for verdade, quer dizer que é par. Se eu negar que é par, se eu falar o número não é par, então o que ele é? Ímpar. Que foi o que eu fiz aqui. Então, em vez de eu escrever o número resta a divisão por 2 diferente de 0 para falar que é ímpar, eu poderia negar o caso dele ser par, que é o que eu fiz. Aqui me fala se é par, eu quero ver se é ímpar, então eu nego o par. Tanto faz eu fazer assim ou fazer do outro jeito, ó, ele vai dar a mesma resposta. Se eu usar aqui o diferente e tirar o not, né? Eu podia fazer isso com o par também, né? Claro. Aqui ele vai imprimir duas vezes, ó. O número é ímpar e menor que 100 por causa desse primeiro if e vai imprimir agora aqui. Então vou digitar aqui de novo a mesma coisa, 13, vai. Olha lá, imprimiu duas vezes. Esse primeiro é por causa desse if e o segundo é o mesmo if, só que escrito com operadores diferentes. E eu posso ter dentro do mesmo aqui, né? Sei lá, primeiro if. Eu posso ter aqui outro print ainda dentro, né? Segundo if. Ele vai imprimir agora 4 coisas, né? Se eu digitar o valor 13 aqui. Então, 13. Imprimiu. O número é ímpar e menor que 100. Então, ele rodou isso aqui, né? O número é ímpar e menor que 100. Imprimiu outra coisa que tinha dentro do if, que era um texto do primeiro if. Veio para cá. O número é ímpar e menor que 100. Ele imprimiu isso. E imprimiu a outra coisa que tinha dentro do if, que era um texto escrito segundo if. Imprimiu aqui e acabou o programa. Ou seja, eu fazer desse jeito com operadores relacionais, com operadores lógicos. Ou do outro jeito, deixa eu voltar para o que estava, pronto. Esse jeito, ou esse, funciona igual, vocês viram que o resultado é o mesmo. O que muda é como eu escrevo o meu código. Tem jeito certo, tem jeito errado? Não. Aqui vai de cada pessoa. Então, vejam o jeito que vocês acham melhor para escrever, como vocês se adaptam melhor, e escrevam a partir disso. Não tem jeito melhor nesse caso, tanto faz. Ok?
Alguma dúvida, pessoal? A aula de hoje é esse o conteúdo. Não vai ter... Era só isso que eu ia passar para vocês, então é o comando condicional. Ah, deixa eu fazer o da média, que eu tinha esquecido, né? Eu falei que eu ia fazer. Então, por exemplo, média não. Vou fazer aqui N1 e N2, fazer uma média simples, igual eu tinha mostrado, e eu vou supor que são só números inteiros. Não, vamos fazer real já, vai. Então, peço para a pessoa digitar. Ah, eu já vou fazer também na ordem do trabalho, tá? Então, posso colocar um texto? Digite a nota 1? Pode, só que para entregar, tem que apagar o que está dentro do input, tá? Se usar o input assim, ou se tiver um print antes, que é digite a nota a nota 1, tem que comentar o print, alguma coisa assim. Então, deixa eu já fazer aqui. Opa! Para vocês terem uma ideia do que eu estou esperando. Sei lá, nota 1. Ah, eu quero ter esse print porque na hora que eu for testar o programa, se eu não tiver o texto, eu não sei usar. Eu fico perdido. Tudo bem, não tem problema. Eu vou mostrar como vocês usam isso e me entregam. Nesse caso, eu recomendo, então, usar o texto aqui no print e não dentro do input, porque vocês vão ter que tirar o texto daqui para me entregar. Então, pode usar assim. Então, aqui eu tenho a nota 1. Aqui eu tenho a nota 2, a pessoa vai digitar e eu vou converter para real. Então, pode estar qualquer coisa aqui. Então, eu calculo a média. A média do meu caso vai ser só N1 mais N2 dividido por 2. Nesse exemplo aqui. Beleza, calculei a média. Quero saber se foi aprovado de acordo com os critérios da UFSCar, vamos usar, né? Então, eu faço um if, não precisa do parênteses, lembrando, mas eu gosto. Só por questão de visibilidade, tá? Esse monte de enter aqui, eu não preciso também, você pode fazer tudo grudado. Eu só coloco tudo separadinho para ficar, de novo, mais visível. Então, vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. Então, aqui, como que o aluno é aprovado? Se ele tiver média maior ou igual a 6. Então, primeiro, eu sempre coloco a condição verdade para testar. Porque se eu colocasse primeiro a falsa, ele poderia, às vezes, fazer coisas erradas. Posso colocar, só cuidado com a forma que vocês vão escrever isso. Então, aqui, se a média for maior ou igual a 6, aqui nesse negócio aqui, eu habilitei o código inteligente, acho que eu habilitei não, ele já vem por padrão, então ele já deu um tab aqui para mim. Quem estiver usando outro editor, lembrem-se de dar vocês o tab aqui. Então, se a média for maior ou igual a 6, na UFSCar, a gente está aprovado. Aprovado. Escrevi isso aqui na tela. Beleza, não tem mais nada para escrever. Se eu não tiver média maior ou igual a 6, eu ainda tenho duas possíveis classificações, né? Eu posso estar de saque, ou de PAC, né? Ou eu posso estar ou reprovado. Como que eu sei qual que eu tô? Depende da minha média. Se eu tiver entre 5 e 5,9, eu estou de exame. Senão, eu estou reprovado. Então, eu tenho que verificar isso aqui. Então, if média. Eu vou usar um operador... duas formas de fazer, né? Eu posso fazer maior ou igual a 5 e menor igual a 5,9. Eu posso escrever desse jeito, ou um outro jeito de escrever, eu vou deixar comentado aqui na frente. Eu poderia fazer 5 menor igual a média, menor igual a 5,9. Posso fazer isso aqui também. Então, tanto faz, média maior igual a 5 e menor igual a 5,9, ou média entre 5 e 5,9. Então, se tiver entre 5 e 5,9, eu estou de saque. Como que eu... vou escrever aqui, né? Print saque. Print... Aqui, né? Eu acertei. PAC. Se eu não estou com a média entre 5 e 5,9, então eu já não estou aprovado, porque eu já não caí nesse primeiro aqui. Se eu não cair nesse aqui, quer dizer que eu não estou de exame. Então, do que eu estou? Reprovado. Então, eu posso vir colocar um else aqui. Esse else está alinhado com esse if, porque caso isso aqui seja mentira.
Eu venho e escrevo reprovado. Reprovado. E aí, no caso, eu vou acabar o programa porque eu não tenho mais nada. Então, eu vou digitar aqui nota 1, por exemplo. 10 e a nota 2, 10. A média disso aqui vai ser 10, né? Então, ele vem, 10 é maior ou igual a 6? Sim, para imprimir, aprovado. Agora eu vou digitar, sei lá, 5 e 5. A média disso aqui é 5, né? A média de 5 mais 5 é 5. Então, ele vem aqui, 5 é maior ou igual a 6? Falso. Procuro o else. Dentro do else eu tenho um if. Então, eu vejo, 5 é maior ou igual a 5? Sim. E 5 é menor ou igual a 5,9? Sim. Então, eu imprimo o que está dentro desse if. Que vai estar escrito pack. Então, ele imprime pack. Não faz o else, né? Porque já fez esse. E acaba o programa. Vamos digitar agora 2 e 1. A média de 2 mais 1 vai dar 1,5, né? Né? 3, 1,5. Aí ele vem aqui. 1,5 maior ou igual a 6? Falso. Então vem no else. 1,5 é maior que 5? Falso. Eu posso ver aqui, né? Falso e vai dar falso também. Só que, na verdade, eu nem preciso pensar em olhar isso. Por quê? Porque se eu tenho um falso e um e, não me importa o que tem aqui. Porque falso e alguma coisa já é falso. Então, eu posso olhar, mas eu nem preciso. Na verdade, ele nem olha, assim, na verdade, na hora que ele está executando. Então, aqui, falso. Vem e faz o else desse if aqui. Então, vai imprimir reprovado. E imprimiu aqui, reprovado. Se eu tiver, por exemplo, agora, beleza, isso aqui é o que sai no final do semestre, né? Então, ok, saiu isso aqui. Chegou o semestre que vem, por exemplo, a pessoa fez a prova. Agora, eu quero saber se passou ou não passou. Geral, assim, né? A média que vai para o histórico. Como que eu faço? Eu vou ter uma prova S. Então, lembrando lá o algoritmo que eu dei na primeira aula para vocês, eu tinha se ficou com 5 e 5,9, então tem que ser feito cada coisa. Alguma coisa, né? Vamos supor que é uma prova, um trabalho, qualquer coisa. Vou chamar aqui de S, por exemplo, que vai ser a minha variável para guardar a nota do saque. Então, vamos supor que a pessoa fez o saque e eu quero receber a nota dela. Então, aqui eu tenho um input que vai ser para ela digitar a nota que ela tirou no saque. Qual que é o critério? Vou supor aqui que eu quero que o saque, para ser aprovado na disciplina, tem que ter a nota nessa prova de maior ou igual a 6. Então, eu digito, se for maior ou igual a 6, imprime que está aprovado. Se não, tá reprovado. E aí eu posso colocar aqui também um else. Aqui. Reprovado. Então, vamos lá, né? Pessoa não passou, vamos supor que está com média em 5,5. 5,5 é maior ou igual a 5? Sim. E menor ou igual a 5,9? Sim. Então, vai imprimir na tela PAC. Aí ela fez lá a prova do PAC, tirou alguma nota. Se essa nota for maior ou igual a 6, então ela está aprovada. Se não, ela está reprovada geral. Vamos fazer de novo aqui. Então, vim, ó, fiquei com média 5, caí aqui no PAC, tem um S aqui, ele está esperando eu digitar a nota que a pessoa tirou no PAC. Vamos supor que ela tirou 6. Então, no final das contas, ela foi aprovada, porque fez esse print aqui. Então, ó, eu já tinha aqui, ó, 3 níveis de indentação. Eu tinha um else, com um if, com outro if, com esse print dentro. Ó. Então, eu tenho 1, 2, 3 tabs. Não tem problema, é porque é um print dentro de um if, que está dentro de outro if, que está dentro de um else. Então, eu tenho que trabalhar a indentação aqui. Se eu não trabalhar isso certo, ele vai falar que eu estou reprovada quando eu não tiver. Ok? Então, tem que tomar cuidado.
Vou executar aqui agora de novo. Ficou com PAC, só que agora tirou 2 na prova. Então, veio, fez aqui, né? Caiu no PAC. Digitei 2. 2 é maior ou igual a 6? Falso. Então, reprovado. Ok? Então, tem que tomar aqui um cuidado com os níveis de indentação, porque senão ele dá errado quando não era para dar. E às vezes a gente não percebe que é por erro. Aqui, esse site, ele está habilitado para ficar esse risquinho aqui na vertical para mostrar a indentação, né? Então, ó, eu consigo ver que esse else é pertencente a esse if, porque tem um risquinho aqui me ajudando. Se estiver usando o bloco de notas direto, ele não dá esse risquinho aqui. Então, cuidado para não errar isso. Se estiver usando algum editor de texto, então tá usando o PyCharm ou algum outro, que nem eu uso o Atom aqui, eu tenho o Visual Studio, aí ele vai dar... Aí ele faz o risquinho para você. Mas isso não tem problema, é só para ajudar visualmente, para a gente não se perder aqui, ok? Então, esse aqui é um exemplo de média com 3 opções, né, de aprovado, PAC ou reprovado, com outros ifs dentro, né, com input aqui. Ah, lembrando, vamos supor não, esse aqui é um exercício, vamos supor que eu tinha pedido ele para ser entregue. Na atividade semanal, isso aqui roda, porque na atividade semanal eu não estou corrigindo automático, então se escreveu com print aqui ou sem print, ou digite a nota 1, digite a nota 2, e aí no print aqui, em vez de colocar só aprovado, escreveu parabéns, você foi aprovado, você foi aprovado. Tá ok, tá tudo certo, na atividade semanal, pode. No Run Codes, não. No Run Codes tem que ser exatamente igual o que está no exemplo de entrada e saída lá. Então, se está escrito que é só aprovado, é só aprovado. Sem textinho de parabéns, sem nada. Lá, eu não peço em nenhum lugar para digitar algum texto antes. Então, não pode ter esse nota 1. Se você quer ter esse nota 1 para não se perder, não tem problema. Faça o programa aqui, para a hora que você estiver executando você não se perder. Só que na hora de me entregar, ou apaga a linha, ou para não se perder, comenta a linha. Deixa eu colocar aqui o hashtag. Então, coloca isso aqui. Se tá com isso, quer dizer que é como se isso não existisse, ou seja, como se você tivesse apagado, então ele não executa. Na hora de rodar, ó, ele tá aqui esperando eu digitar o valor. Sem textinho, ok? Então, não coloquem. Por quê? Na correção automática, eu vou digitar só o valor que está aqui. Se você colocar o textinho, aí o que eu faço? Isso aqui é salvo num arquivo, e aí eu pego o arquivo que salvou de vocês, então vai ter isso aqui, e o meu arquivo, que também vai ter exatamente igual esse. E aí eu comparo se os dois arquivos são iguais. Se forem iguais, ele vai dar nota 10. Se não for igual, então, por exemplo, a resposta é 10, 10 e aprovado. Eu deixei esse print e fiz aqui, ó. Digitei a mesma coisa. Calma aí, tá meio travado aqui o negócio. Acho que vou ter que atualizar aqui. Ó. Opa. Olha lá. Eu vou digitar a mesma coisa, ó. 10 e 10. A resposta final foi a mesma coisa, ó. 10 e 10. Só que aqui tá diferente. O meu tava 10, 10 aprovado. O de vocês vai estar nota 1, 10, nota 2, 10, aprovado. O resultado final foi igual, aprovado. Mas na hora que eu comparar um arquivo escrito 10, 10 aprovado, é diferente de um texto nota 1, 10, nota 2, 10, aprovado. Então, não coloquem esses textinhos, porque às vezes o resultado tá certo, tá dando o resultado esperado, só que lembrem-se que é entrada seca, entrada e saída seca. Então lá tem um exemplo. Cada exercício tem uma tabelinha com um exemplo de como deve ser a entrada. O que está entre parênteses não é para ser executado, é só a ordem que eu quero receber. Então lá entre parênteses estaria nota 1, nota 2. Ou seja, tem que digitar a primeira nota 1 e tem que digitar a primeira nota 2. Nesse exemplo aqui não faz diferença, porque é uma média aritmética.
Mas supondo que seja uma média ponderada, se você digitar na ordem errada, os pesos aqui vão estar errados, e aí o resultado final também é errado. Então, não coloquem texto, coloquem entrada e saída seca, exatamente igual do exemplo, e sigam a mesma ordem. Quer ter esse print aqui para não se perder? Tudo bem. Na hora de entregar, comenta ele que é como se você tivesse apagado. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tá, deixa eu ver, tem uma aqui. Eu uso uma função de loop para realizar exercício de média, mas na hora de fechar esse loop, ele não aceitou o break. O break é quando você quer forçar a parada. Então, por exemplo, na aula que vem a gente vai ver isso. Vamos supor que você coloque assim, eu receba 10 números. Então, leia até eu ter 10 números. Só que vamos supor que, então você não tem esse break, você quer ler até ter 10 números no total. Só que vamos supor que eu fale assim, leia 10 números, só que se alguém digitar o número 7, ele é proibido. Então, digitou o número 7, para todo o meu programa e não executa mais nada. E aí você coloca dentro do seu IO. Se o número for igual a 7, break. Ou seja, para tudo IO. Então ele dá uma prioridade maior. Então não importa que eu pedi 10 números, você digitou um, só um primeiro. Só que esse um já era o número que era proibido, era 7. Então não me importa o resto, eu não quero mais 10, acabou tudo. Seria isso. Agora, como que ele não aceitou, depende de onde você colocou ele. O break, ele vai dentro de uma condição, então você teria um if, por exemplo, se o número digitado for 7, break. Ele tem o funcionamento dele é como se ele tivesse prioridade, para tudo, não importa que o que você pediu antes não chegou ainda. Então, antes eu pedi 10 números, não cheguei ainda nos 10, mas para. É ordem master, assim. Tipo, se eu quiser números positivos, então posso, se o número for negativo, break. Depende. Por exemplo, se você quer só números positivos, você pode ter um laço de repetição que, se a pessoa digitar um número negativo, você não conta ele. Então, vamos supor, eu pedi 10 números. Se a pessoa digitar um número negativo, eu não conto como um número recebido, ou seja, eu fico pedindo de novo. Ou se eu dizer de novo, número negativo é proibido. Pensa que é sempre assim, é proibido ter isso, então para tudo o resto. Porque se você colocar um break para o número negativo, ele não vai continuar pedindo o resto. Ok? Então, tipo assim, eu quero parar tudo. É como se fosse uma proibição. Digitei um número negativo, para tudo. Ou, não, eu quero trabalhar de um jeito diferente. Se a pessoa digitar... Eu vou deixar ela digitar um número negativo, só que se ela digitar um número negativo, eu não conto como um número correto digitado. Eu peço para ela digitar de novo. Então, se ela digitou já 9 números e eu queria 10, e o próximo que ela digitou foi negativo, eu não conto como mais um digitado para contabilizar no total 10. Eu falo, bom, digita de novo, digita de novo, digita de novo, até ela digitar um valor positivo. Agora, se a condição for digitou um negativo para tudo, então para tudo, aí dá um break. Deu para entender? Beleza. Mais alguma dúvida? Não, nada. Professor, Oi. no exercício de if e else anterior, bom, eu posso trabalhar com verificação de números negativos, então, por exemplo, verificar se o número é maior ou igual, menor que igual a menos 100, por exemplo, ou para a função int ele não vai funcionar? Pode. Ele Beleza, obrigado, funciona professor. para todos. Imagina. Mais alguma dúvida? Não? Bom, pessoal, então era isso para a aula de hoje. Na aula que vem a gente vai ver laço de repetição. Então, ele funciona, a ideia dele de condição funciona mais ou menos igual, só que agora eu vou ficar repetindo uma condição. Então, aqui a gente viu que eu pulo um pedaço de código. Então, por exemplo, isso aqui era verdade, eu pulava tudo isso.
Mas eu continuava, né, de cima para baixo em ordem sequencial. Na parte de repetição, a gente vai começar a voltar. Então aqui, por exemplo, eu não tenho como... Por que eu tive que colocar outra aprovada aqui? Porque eu não tinha como voltar para imprimir esse. É sempre seguido, né? De cima para baixo, não volta para o que tem em cima. A partir da semana que vem, a gente vai começar a voltar no código para as linhas de cima. Então, e depende bastante do uso de condicional também, né? Então eu peço, para quem não entendeu alguma coisa, tire dúvida comigo, né? Para a gente garantir que está tudo ok para a próxima aula. E se vocês puderem dar uma relembrada antes da aula dessa parte de hoje, né? Então, condicional, aí todos os conceitos, né? Então, a gente vai usar bastante expressões relacionais, expressões lógicas, e tudo que a gente viu, como funciona a questão da memória. Então, a gente vai usar bastante esse site, porque esse aqui ele já dá a resposta final, né? A gente não vê o que está acontecendo na memória. Esse aqui é bom porque ele vai mostrando aqui. Então, para a gente ter aqui a ideia do valor que está mudando na memória. Então, eu peço para vocês treinem isso, revejam esses exemplos para a aula que vem não ficar muito difícil, porque, lembrando, programação é o conhecimento incremental, né? Então, uma aula depende muito de outra e a gente sempre vai aumentando. Se ficarem muitas dúvidas, o conteúdo da próxima aula fica muito difícil de entender. Então, garanto que vocês entenderam esse, pratiquem, e se tiver dúvida, me manda, ok? Por hoje era só, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que quiser falar comigo também, me avisa que aí eu fico aqui mais um pouquinho, ok? Professora, Oi. licença, eu queria te pedir ajuda com um problema que eu tô tendo em uma outra linguagem. É um pouco fugindo do tema da aula, mas é um problema que eu não consigo resolver de jeito nenhum. E eu testei em outras linguagens e nelas não dava problema. É só quando eu tento fazer em uma linguagem de curso forçado. Tá, não, pode ser. Qual linguagem que é? É, com Java. Ah, tá, ótimo. Deixa eu só parar a gravação aqui. Tá bom. Aí eu já pode falar.